Muito bem, nesse espaço do programa estou recebendo aqui a visita do Carlos Biderman, consultor empresarial. Doutor Carlos Biderman, obrigado pela sua presença. Sempre quando tu vem aqui, de 2, 3 meses e tal, eu sei que tu tens uma agenda muito grande, complexa e tal, viajas muito, mas prazer em tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, senhor. O prazer é meu estar aqui contigo e pode ser mais frequente, não exagera. Então tá, então vamos trazer mais frequente aqui, porque na verdade este programa aqui, que já está com 24 anos, vai para 25 anos de programa, ele começou lá naturalmente com o Panorama na Bandeirantes, depois foi para Guaíba, enfim, nós estamos já praticamente aqui há 15 anos, há 12 anos nas redes sociais e tal, né? Na internet, depois que as coisas ficaram realmente mais complexadas do ponto de vista das redes de canais abertos, né? É muito caro fazer programa na rede de canal aberto, e até porque um programa como esse, ele tem um segmento, ele tem um objetivo que é atingir um segmento empresarial. Mas, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, está chegando aí de setembro, outubro, novembro, estamos chegando quase no final do ano. Do ponto de vista da economia, como é que tu está vendo esse nosso caminhar em 2024? Olha, Silvio, acho que surpreendentemente, eu acho que até conversava com um amigo empresário em São Paulo umas 2, 3 semanas atrás, e ele dizendo, poxa, apesar de todo esse clima, vamos dizer assim, essa crise política, democracia, tudo está acontecendo no Brasil, está acontecendo um fenômeno semelhante ao da Argentina. As pessoas estão comprando. Eu não sei se isso é, vamos dizer assim, fruto de uma insegurança em relação ao futuro. Então, é normal que as pessoas, enfim, se eu tenho dúvidas se eu vou poder consumir no futuro, vou consumir agora, enquanto as coisas estão ainda, enquanto eu ainda posso. Estão totalmente desencaminhadas. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos esse fenômeno da enchente, mas que, por um lado, vamos dizer assim, teve aquela questão do vidraceiro. As pessoas tiveram que recompor as suas perdas, comprar eletrodomésticos, móveis e tal. Então, de maneira geral, o PIB mostra isso. Não sei se esses números são verdadeiros ou não, a gente sempre tem dúvida em relação a isso, mas mostra um PIB robusto, acima do que se esperava. E, de fato, a gente vê no varejo, de maneira geral, não vou dizer um aquecimento, mas uma estabilidade, vamos dizer assim, no consumo. O que não se reflete, e também conversando com amigos, no setor de alimentação. O setor de alimentos é que está um pouco mais deprimido, os mercados vendendo um pouco menos, mas, de maneira geral, assim, a gente percebe que a sociedade está consumindo. Como se explica esse fenômeno é difícil explicar, né? É difícil entender até esse momento. Talvez isso, ou seja, essa preocupação com o futuro. Se eu tenho um risco de não poder consumir no futuro, vou consumir agora. Há um endividamento natural das famílias, isso é natural, crescimento do endividamento, que preocupa, né? Se não temos ainda, e eu acompanho em alguns clientes esses dados, a questão da inadimplência, se não temos ainda um efeito da inadimplência decorrente até, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, decorrente até das enchentes, as pessoas passaram a consumir, tomaram crédito, compraram a prazo. Se elas vão conseguir pagar, não se sabe, tá certo? Porque a urgência de comprar é tão grande. Então, é possível que haja, não se notou isso ainda, tá certo? Ainda é muito cedo, mas é possível que haja um aumento da inadimplência, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nas áreas afetadas pela enchente. É possível, isso não se comprovou ainda, tá? Carlos, uma das coisas que eu percebo, assim, como economista e como acompanhante do processo econômico de 50 anos para cá, ou 5 décadas, é que ao longo desse tempo todo... Cedo, né? Eu comecei com 18 anos. Né? Então, ao longo de todo esse período, quer dizer, e sobretudo a partir do governo passado, nós tivemos, de certa maneira, um processo de amadurecimento da economia do ponto de vista de se tornar um pouco mais independente do Estado. Isso é uma coisa, é uma coisa que é real, né? Então, essa certa independência, esse descolamento da economia do Estado, que para mim, do ponto de vista econômico, que está fazendo com que ainda tenhamos esse carry-over, digamos assim, né? Que vem acompanhando, trazendo e fazendo com que a economia tenha esse desempenho. Porque se dependesse da instabilidade jurídica, da insegurança jurídica do atual governo, certamente nós estaríamos com um quadro muito mais desolador. Então, me parece que isso explica, de certa maneira, ou em grande parte, o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos num processo que cada vez mais... Temos aí o 7 de setembro, esse programa está indo nesse domingo, dia 8 já, mas nós estamos vendo assim se avolumarem e se agravarem as questões políticas do país e, sobretudo, naqueles dilemas todos da liberdade de expressão, liberdade de empreender, e isso toca muito um setor que é sensível, que é o econômico. Por exemplo, investimento externo. Aqueles que estão aqui estão repensando em se vão reforçar ou não. Aqueles que estavam para vir estão, de certa maneira, travando esses investimentos. Quer dizer, isso é muito ruim.
Isso não tem dúvida, né, Silvio? A tua pergunta já é uma resposta, né? Não preciso dizer nada aqui. Mas é exatamente isso. Eu acho que, vamos dizer assim, se vê um clima certo de consumo no Brasil razoável, acho que tu colocas bem essa questão da independência do Estado em relação à ação dos indivíduos de maneira geral, mas eu acho que a questão de investimentos, entrada de recursos externos no Brasil, ela vai ficar muito limitada, dada, vamos dizer assim, toda essa situação de restrição às liberdades individuais, toda essa questão de censura, toda, vamos dizer assim, essa queda, vamos dizer assim, dos valores democráticos constitucionais do Brasil, tudo isso vai afetar rigorosamente no futuro, especialmente em segurança jurídica, né? Porque, enfim, se de uma certa forma a questão econômica fica um pouco alheia, se é que é possível, do ambiente político, mas a insegurança jurídica que se estabelece no Brasil, onde até o passado é incerto, não tem nada de novo nisso, né? O que tem de novo é o fato, né? É verdade. A expressão não é nova, mas o fato é que é novo. Então, acho que realmente o investimento fica muito restrito. Então, até por isso, talvez o consumo seja maior, porque a capacidade de investimento fica, a capacidade não digo, mas a percepção, a vontade de investir no Brasil fica muito limitada. Então, acho que essa reversão desse quadro de estabilidade política, que é muito complexa, eu acho que leva tempo isso, né? Se é que vai acontecer. Conversava e trocava mensagens com amigos esses dias, falando exatamente sobre isso. Poxa, nós somos de uma geração, de uma geração semelhante lá, que, enfim, nos anos 60, 70, eu estava no colégio, na faculdade, entrei na faculdade em 72, né? Então a gente viveu muito aquele, já éramos seres pensantes, vamos dizer assim, que entendiam um pouco das coisas naquele período, né? Na URGS, em 72, entrei lá, poxa, um ambiente tranquilo, né? A gente vivia um ambiente de paz, de tranquilidade. Não, e o ambiente em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ensinava. Exatamente. Passava conhecimento. Exatamente, era outra coisa na época, completamente diferente do que é hoje. Agora, a gente sentia eventualmente algum tipo de pressão aqui ou ali, algumas pessoas que eu não tinha. Também fui do Exército, era do CPUR naquela época, a gente vivia maravilhosamente bem, né? Se tinha, sim, alguma coisa aqui ou outra aí, a gente percebia, enfim, algumas pessoas exiladas. Agora, o que se vê hoje no Brasil é muito mais grave do que naquela época, né? Então, e o que, para mim, vamos dizer assim, mostra que a nossa geração falhou, né, Silvia? A nossa geração errou, porque eu acho que o ambiente hoje de liberdades, que a gente sempre falou nisso, né, desde a fundação do IEPO, a questão da liberdade econômica vem muito em paralelo à liberdade política, não existe uma sem a outra, elas andam sempre muito em paralelo. Então, hoje, sem liberdade política, a liberdade econômica fica tolhida por essas questões relacionadas à censura, enfim, a toda essa limitação da liberdade de expressão, todo esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. Então, a economia acaba sendo afetada por esse ambiente político nefasto que se vive no Brasil. A expectativa é que, vamos dizer assim, acho que nós temos essas eleições agora, esse ano de prefeitos, eu acho que câmaras de vereadores, eu acho que nós vamos ter uma reversão de expectativa muito importante nessa eleição, com a reação da sociedade vai ser nas eleições. Se tivermos eleições livres, tá certo? Eu acho que nas questões municipais esse o ambiente é mais tranquilo, tá, nesse aspecto. Acho que sim. Mas acho que nós vamos ter uma reversão de expectativa importante. A resposta da sociedade vai se dar nas urnas em relação a tudo que está acontecendo nesse nefasto ambiente político que se vive no Brasil. Eu acho que o fenômeno do Pablo Marçal é um exemplo disso. Não que morra de amor por ele, não conheço o cara, sei lá, surgiu de repente, mas essa paixão da sociedade em relação a uma figura completamente nova que contesta a tudo e a todos, e esse crescer dele, não sei se vai ser eleito, não vai ser eleito, também não importa, mas o importante é o fenômeno que mostra a aspiração da sociedade, enfim, de algo novo, de algo que faça diferença e não compactue com todos os desmandos, todo esse ambiente que se vive hoje no Brasil. Então, eu acho que nós vamos ter eleições com um resultado muito positivo, uma mudança de expectativa e depois, em 26, aí sim, a mudança muito relevante no Senado, na Câmara. Os senadores são 2 senadores, 2/3 do Senado que renova agora em 26. Então, minha grande expectativa é que a sociedade dê a resposta, além das manifestações na rua, que são super importantes, e os deputados aí que têm, vamos dizer, mais experiência nisso, têm falado, vamos dizer, que a sociedade tem que se manifestar de forma mais veemente. Agora, a grande resposta vai se dar em 26 nas urnas, onde, vamos dizer assim, nós vamos ter uma renovação muito importante do Congresso para aquelas pessoas que não pactuam com a liberdade com democracia, com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão, especialmente pessoas tolhidas, porque não podem se manifestar por decisões autoritárias de autoridades federais. Essas pessoas vão se manifestar no voto, agora em 24 e depois em 26.
Falaste no Pablo Marçal aí, eu sou um cara que sou muito fã dele, não conheço pessoalmente, tá? Mas veja bem o seguinte, eu acho que uma análise sociológica das coisas, ela nos permite ver o surgimento de ondas, né? Certas ondas, ciclos e tal. E o Pablo Marçal, para mim, ele, assim, digamos, ele foi um enviado exatamente no momento que nós precisávamos de alguém que viesse contestar com tanta argumentação, com tanta habilidade, com tanto conhecimento, com tanto despreendimento, um sistema que nós sabemos que é um sistema corrupto, é um sistema hostil às liberdades individuais. Então, o Pablo Marçal, para mim, ele representa tudo isso. Eu fico muito mais admirado ainda quando eu vejo ele dar um nó naqueles jornalistas, aquelas jornalistas que ficam sem palavras, né? Quer dizer, ele vem com um argumento, o cara destrói os argumentos do cara. Ele tem, assim, uma percepção social, ele tem um despreendimento que só a inteligência artificial... Aliás, ele falou sobre isso, perguntaram para ele como é que ele nasceu, por que ele tem esse despreendimento, como é que essa agilidade mental... E ele disse, olha, eu trouxe isso da inteligência artificial. Aí citou até o Daniel Kahneman, que foi o livro aquele, né, Inteligência Artificial, lá no começo dos anos 2000, que eu li aquele livro, tenho em casa. E realmente, olha, eu saúdo o Pablo Marçal porque ele representa tudo aquilo que nós gostaríamos para contestar aquilo que está, né, o Biderman, que está através de uma ditadura do judiciário nos levando para a pior ditadura que tem. Esses mesmos caras que estão dizendo que, punindo gente por causa de desfiles antidemocráticos, a democracia venceu. Que democracia? Que é isso? Que é isso? É exatamente isso, né, Silvio? Pablo Marçal, independente de, sei lá, não conheço, não sei dos antecedentes dele. Sim, é uma figura política surgida aí, né? Mas ele, a capacidade de comunicação dele, vamos dizer assim, de onde ele surge, vamos dizer assim, do meio, vamos dizer assim, digital, e é o primeiro político de relevância que surge do meio digital, outros vão surgir. Ele contestando a tudo e a todos, especialmente... E a pior censura, Silvio, tu é professor nisso, eu sou aqui um aprendiz, um leitor talvez curioso, a pior censura é a autocensura. É a autocensura. E hoje nós tá cuidando para falar. E hoje nós vivemos no Brasil a autocensura. As pessoas, aquelas que gostariam de se manifestar, estão constrangidas. Aquelas que se manifestam estão indo embora, como Alexandre Garcia, como Lacombe, como Constantino, como Ana Paula Henkel, tantos outros que já foram embora porque com medo de se manifestar, já punidos até alguns deles. Então, aqueles que ficaram ou concordam, compactuam com a censura, ou não se manifestam com medo da censura. Então, acho que isso é o mais grave de tudo no Brasil. Agora, as redes sociais, elas dão uma liberdade, elas contestam vamos dizer assim, todo, né? esse ambiente que está colocado aí de uma forma tão eficiente, e por isso eles chocam os caras, tá? Os caras ficam sem ação. Então, o Roda Viva foi um exemplo dramático desse tipo de coisa, como ele desnuda a incompetência e a falsidade daquelas pessoas que estão acostumadas a vender ideias, vamos dizer assim, já rotuladas e catequizadas, e tentando catequizar e conseguindo de uma certa forma a sociedade, mas elas se sentem limitadas na sua ação quando surge a rede social e surgem esses caras que contestam com argumentos, com capacidade, com fundamento, essas falsas verdades que são colocadas de uma maneira geral. Isso mostra a queda de audiência desses jornalistas que têm, vamos dizer assim, esse tipo de postura. Então, acho que é muito saudável que isso aconteça, né? Até brinquei esses dias, poxa, vamos calar o Pablo Marçal, mas outros tantos vão surgir, talvez até cassem a sua candidatura, acho que até é possível que façam isso. Agora, cada vez que fazem isso, como a Tabata fez de caçar a rede social dele, ele ganha adeptos com isso, quer dizer, o efeito é o contrário, não, exatamente o contrário. Aí que tem o negócio, essa questão que tu coloca é fundamental, quer dizer, a sociedade começa a reagir mesmo com todo esse temor, né, com essa política de colocar o medo nas pessoas. Hoje, o medo já está menor do que já foi há tempos atrás. Então, a sociedade está avançando porque ela sabe que ela está com a verdade. Eu sempre digo o seguinte, viu, Biderman, que vamos filosofar um pouquinho. Tolstói dizia o seguinte, que Leon Tolstói, ele dizia que, um grande escritor russo e tal, ele dizia que a esquerda tem medo da liberdade por quê? Pode ver que eles não falam em liberdade. Eles têm medo da liberdade porque a liberdade exige a verdade. Tolstói dizia assim, nós não podemos ganhar a liberdade se nós não exigirmos, em primeiro lugar, a prevalência da verdade. Tanto é que tem um provérbio na Bíblia, né, em João 8:32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando se tem um ambiente de liberdade que a esquerda não gosta, você é liberto. Então, a liberdade para ele faz muito mal.
A esquerda usa a liberdade para chegar ao poder e tirar a liberdade. Tirar a liberdade dos outros. Exatamente. Esse é o papel, esse que a esquerda tem feito. Agora, incrível, esses caras, né, que estão, muitos deles, assim, mais antigos, que dizem que lutaram, enfim, pela redemocratização do país, agora estão silentes, agora estão calados. Então, calem meus opositores, isso pode. Aí a censura é válida, né? É inacreditável. Mas eu acho que nós estamos indo num processo de amadurecimento e a verdade vai prevalecer, nós vamos passar dessa aí, porque a sociedade, com todos esses acontecimentos que estiveram aí, ela está percebendo com quem está a razão. Quem nos quer o bem e quem não nos quer o bem. Quem nos quer dar a liberdade individual de se expressar, de fazer, de ir e vir, e quem está querendo tirar esta liberdade. E isso, de certa maneira, provoca muito, né, a adesão da sociedade. Nós vamos ter agora, dia 7 de setembro, eu estarei lá, em todo o Brasil, mas sobretudo na Paulista, e essas manifestações, elas ajudam exatamente a caracterizar e, de uma certa forma, a compor um movimento mais orgânico contra o que está acontecendo no país. Exatamente isso, vamos estar lá. Então tá. Bom, vou falar um pouquinho de futebol, né? Vamos, claro. Nosso Grêmio, afinal de contas. O que tu acha? O Renato deve continuar ou não deve continuar? Uma pergunta seca, assim. Olha, Silvio, é difícil falar, mas eu acho que todo processo muito longo gera desgaste. O desgaste no longo prazo acontece, né? A gente viveu isso lá em 2021, eu estava na presidência do Conselho, quando houve a ruptura da relação com o Renato, e foi dramático naquele momento, né? Então, foi muito ruim e o Grêmio não conseguiu dar a volta por cima e o custo foi altíssimo daquela transição. Agora é um pouco diferente, eu acho que, vamos dizer assim, chegando ao final do ano, o Grêmio, enfim, vai estar numa posição razoável dentro da tabela do Brasileiro. Eu acho que é hora de sentar com o Renato e conversar efetivamente, avaliar interesses, a fazer uma avaliação enfim, do desgaste que aconteceu, se esse desgaste é superável ou não. Se não for, se segue um outro caminho e daqui a pouco, em 2, 3 anos, o Renato volta para o Grêmio já numa outra condição. Eu acho que é bem razoável essa conversa, mas é uma conversa madura para ser feita no final do ano, sem antecipação. Agora, o Grêmio, se fizer essa transição, vamos dizer assim, tem que fazer uma mudança profunda nos seus processos, nos seus sistemas, porque o modelo Renato de administração é um, o modelo de outros treinadores é outro, tá? Então, essa mudança de modelo, eu não estou fazendo nem crítica nem elogio, tá? A mudança de modelo, ela é absolutamente necessária e tem que ser feita com muita capacidade, com muita inteligência, para não usar o modelo Renato com outra pessoa, que aí não funciona. Os modelos são diferentes. Então, acho que esse é o dilema que deve viver a administração do Grêmio, não sei. Eu nem pergunto quando convivo com eles, nem pergunto, porque imagino que eles devem estar, vamos dizer assim, pensando e matutando em cima disso. Mas o importante é, se houver a transição, a mudança de modelo. Nós erramos em 2021, quando a gente trocou o Renato. Eu me incluo, porque eu participei vamos dizer assim, da decisão lá naquela ocasião junto com o Milton. Se não participei da decisão, pelo menos acho que influí na decisão, se é que eu fui ouvido ou não, mas acabou acontecendo. Mas o Grêmio não mudou o modelo. E o modelo Renato, sem o Renato, não funciona. Para concluir, nós somos do tempo, tu entraste na universidade em 72, o mesmo ano que eu entrei na Unicino para fazer o jornalismo, depois de economia. Naquele ano, quer dizer, nós ainda não tínhamos esses grandes campeonatos brasileiros, estavam recém-surgindo e tal, né? Roberto Gomes Pedrosa, etc. e tal, lembra? Claro. E a dupla Grenal, e não só inclui o Grêmio, mas o Internacional também, a dupla Grenal entrava para disputar o título. Sempre foi assim. Hoje, lamentavelmente, nós entramos em torneios brasileiros para disputar uma melhor posição na tabela. É triste isso, né? Olha, Silvio, eu acho que isso faz parte, um processo mais complexo um pouco, eu acho que faz parte da perda de poder, vamos dizer assim, não só poder aquisitivo, mas até poder de governança gerencial dos clubes aqui, tá, do Sul. Acho que a questão financeira é básica, tá? Existem alternativas para isso. Eu sei que o Grêmio está estudando alternativas para sair do modelo tradicional. Não significa que vá ser SAF ou não SAF. Os modelos podem ser mais complexos, não necessariamente passam por aí, mas o Grêmio precisa, especialmente o Grêmio, falo do Grêmio, não sei os outros, precisa se reestruturar no seu aspecto macro de governança para não ficar um clube médio do futebol brasileiro.
Há muito tempo eu já dizia, a gente conversou sobre isso, né, que tem espaço aqui para 4, 5, no máximo 6 grandes clubes no Brasil que vão estar permanentemente disputando campeonatos. Aí tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians pela sua força, hoje mal, mas está dentro desse grupinho, talvez o São Paulo, e tem espaço para 2 aí no máximo fora do eixo do São Paulo. O pessoal do Nordeste está se estruturando, né? Fortaleza e Bahia estão se estruturando. Então pode ser, eles querem que tenha uma grande força no Nordeste, tá certo? Minas muito devagar e o Rio Grande do Sul também devagar. Então eu acho que aí tem espaço para 1 ou 2 no máximo para serem, enfim, expoentes no futebol brasileiro. Ou vamos ficar disputando o meio da tabela permanentemente, quem sabe ter uma sorte de disputar uma Copa do Brasil, coisas desse tipo, mas eu acho que a reestruturação tem que passar por uma mudança do modelo de governança, de gestão, de finanças. Tem possibilidade de chegar lá, tá certo? Perfeito. Tem possibilidade, mas precisa pensar como fazer. Biderman, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vai vir mais seguido, então, aqui. Eu achei esse papo interessante, não só o espaço global, assim, da sociedade e tal, né? Mas também da questão do futebol. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio.